Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo essa aula, mas hoje nós estamos aqui para fazermos a terceira aula do Catecismo da Igreja Católica, dando continuidade ao termo do pecado. Então, hoje, acompanhando essa aula, nós veremos já no primeiro momento o sexto ponto, o sacramento da penitência e da reconciliação. Então, no número 1440, o pecado é, antes de mais nada, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado contra a comunhão com a Igreja. Né? Então, como é que nós podemos definir isto aqui? Primeiro ponto, o pecado ele é uma ofensa consciente, né? Seja ele leve, seja ele grave, seja ele mortal, ele é uma ruptura consciente com Deus. Né? Dizer que eu pequei porque não deu para segurar é algo que nós poderíamos dizer um tanto quanto ilógico, porque o pecado ele é uma escolha entre eu fazer ou não, né? Ah, eu falei do outro, mas quando eu fui ver eu já tinha falado. É uma escolha você ter falado, né? Nós temos três peneiras de Sócrates, né? Me interessa, eu preciso falar, vai me fazer bem falar, eu vou ter algum benefício com aquilo. Então, se não, né? Como aparece naqueles emojis, para quem está acostumado com WhatsApp, Facebook, né? O macaquinho surdo, o macaquinho cego e o macaquinho mudo. Eu preciso ouvir o que eu preciso ouvir e que me interessa, eu preciso ver apenas o que me interessa e eu preciso falar apenas o que me interessa, né? Então, há uma ruptura com Deus. Eu conscientemente quebro esse meu estar com Deus, eu quebro a minha vivência com Deus, eu quebro o meu ser na aliança com Deus. Depois, com a comunhão da igreja. Por que quebra a comunhão da igreja? Aqui nós precisamos observar alguns modos de se falar em comunhão, comúnio. Né? A comunhão ela não pode ser resumida ao rito sacramental eucarístico. A comunhão ela é união de todos os membros de Cristo, como São Paulo mesmo nos orienta, né? Um só é o corpo, Cristo é a cabeça e cada um de nós exercemos a nossa função, seja no sacramento, né, da ordem, nos 3 graus, o diácono como servo do altar, o sacerdote e o bispo como Cristo cabeça e os leigos como principal figura atuante dentro da vida da comunidade, como nós já falamos em algumas aulas passadas sobre a Lumen Gentium. Então, primeiro ponto, a ruptura com Deus. Eu ofendi a Deus. Aqui entra um ponto muito sério. Eu posso ofender a Deus? Eu posso ofender a mim mesmo contra Deus. Né? Nada do que eu faça vai deixar de Deus deixar de me amar. Eu poderia dizer assim, isso ficou meio confuso. Eu poderia dizer assim: Deus não vai deixar de me amar, independente daquilo que eu faça, mas Ele não vai deixar de ser justo, independente daquilo que eu faça. Né? O amor não impede a justiça. O amor não impede que Deus seja justo. Ele pode me amar desde o princípio do tempo, porém, se eu não estiver de acordo com a lei dele, ele vai permitir que eu escolha o que eu quiser escolher. Né? Caminhará comigo, estará ao meu lado, estenderá a mão, como estendeu a Pedro, basta Pedro gritar. Por isso, o sacramento da penitência e da reconciliação. Os sacramentos de cura, como falei na aula passada, a água do batismo e as lágrimas da penitência. E a ruptura da comunhão com a igreja.
não é a comunhão espiritual ou física, pegar Jesus e comungar Jesus, né? É a comunhão do estado eclesial, fazer parte da comunidade eclesial. E aqui nós podemos lembrar o caso de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, eles faziam parte da comunidade primitiva, venderam os seus bens, guardaram uma parte e disseram aos apóstolos que estavam dando tudo o que tinha. E automaticamente a palavra de Deus nos mostra que eles caíram mortos porque tentaram enganar a Deus. Deus não lhe pede nada, você dê de acordo conforme decidir seu coração, como São Paulo nos orienta, é o lema da pastoral do dízimo, cada um dê conforme decidir seu coração, sem pena, sem constrangimento. Então, nesse primeiro momento, ele rompe com Deus, ele rompe com a unidade da igreja. E para isso eu preciso de uma conversão, né? Porque a conversão ela traz consigo, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da reconciliação. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o marcador para a gente poder grifar aqui. Então, ele entra aqui. Primeiro, a reconciliação, né, a conversão, e ela vai trazer consigo, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, né, que eu venho frisando muito isso, igreja com I maiúsculo, né, ou seja, a comunidade eclesial. O que é expresso, realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e reconciliação. O sacramento ele exige que primeiro eu contraia meu coração, que eu deixe ele contrito, que eu esmague meu coração e a partir daí eu venha me reconciliar e eu cumpra a penitência. Isso aqui é parte fundamental. Depois nós encontramos, só Deus perdoa o pecado. Então, quando nós rezamos, às vezes rezamos errado uma oração que é dita na missa, né, quando o padre vai apresentar o Cordeiro. Então, nós rezamos assim: Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. É Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, porque o pecado é um só. Ele se divide em fragmentos, assim como uma só é a palavra, um só é o pecado. Ele tira o pecado do mundo. Então, ele dá a possibilidade da redenção, garante-nos a possibilidade, dá-nos o meio através da igreja, que é o sacramento, porém, ele não pode obrigar que eu o faça, né? Você que está me assistindo agora, que está me assistindo agora, você tem o direito de fazer ou não a reconciliação com Deus. É sua a escolha, né? Deus lhe deu essa possibilidade. Você vai acolhê-la? Né? É essa sua possibilidade. Então, só Deus perdoa os pecados. Então, nós encontramos aqui no Catecismo, número 1441. Por que só Deus os pecados? Porque Jesus é filho de Deus, né? Ele é filho de Deus, aquilo que nós dizemos em grego, huios theou, né? O filho de Deus. E diz de si próprio, o filho do homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Você desejar conferir, você pode pausar o vídeo e lá é no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 10º. E ele, sendo filho de Deus, ele tem o poder sobre o perdão do pecado. Tanto é que nos primeiros milagres, quando Jesus começa, com exceção do primeiro de todos, que foi narrado lá em João, né, nas bodas de Caná, o primeiro pecado que Deus perdoa é o pecado que nós cometemos contra ele, né? O primeiro pecado é o que nós cometemos contra ele, ou seja, a ruptura com Deus, depois a ruptura com a comunidade. E aqui nós encontramos Jesus em vários momentos
se encontrando com leprosos, com paralíticos, com prostitutas, com a mulher adúltera. E ele, a primeira coisa que diz é: vai, os teus pecados estão perdoados. Só depois ele vem e dá a cura física. Por que que ele faz isso? Porque ele quer que nós saibamos que primeiro ele tem o poder do perdão do pecado. Só depois ele vem e dá a cura física, que para nós é pouco importante. É claro que eu tenho uma deformidade, eu tenho uma deficiência, eu tenho uma portabilidade de uma imunodeficiência, eu quero receber de Deus o perdão. Mas o maior perdão é a exerção, né? Quando Deus exerce esse poder divino. Os teus pecados são-te perdoados. Né? Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, concede este poder aos homens para que o exerçam em seu nome. Então, dentro dos 3 graus da ordem, né, diaconato, presbiterato e episcopado, o diaconato ele é um dom de serviço. O Papa Bento XVI, emérito, ele fez essa correção no catecismo e também corrigiu o direito canônico. Né? Eu tenho o documento em casa, posso trazê-lo na próxima aula para falar um pouco sobre isso. Então, o diácono ele não faz parte do governo da igreja. Né? O governo ficou para o sacerdote e o bispo. Então, o pastor próprio da comunidade é o pároco, sob a autoridade do bispo. Ou seja, o bispo tem autoridade, porque, como nós rezamos na oração quinta, Benedito, que é o bispo desta igreja, que poderá ser um dia Pedro, João, Tiago, qualquer outro, como já foi José Maria, como já foi Agostinho, como já foi José Gonçalves e como já foi José da Costa. Né? Então, nós encontramos aqui já o nosso quinto bispo. Então, o bispo desta igreja hoje é Benedito Gonçalves dos Santos. Pode ser que num futuro, numa próxima quarta-feira, num próximo tempo, o Papa nomeie outro, e ele vai continuar sendo o pastor dessa comunidade, e tudo aquilo que eu prometi ao Dom Benedito no dia 21 de abril, na minha ordenação presbiteral, foi a ele e aos sucessores dele. Então, prometo obediência a mim e aos meus sucessores? Sim, prometo. Né? Então, a igreja está em unidade com o pastor, que é o pároco próprio da comunidade, e o pastor está em união com o pastor diocesano, que é o senhor bispo. Por isso, as definições, normas pastorais, movimentos, né, como nós temos os documentos dentro da nossa comunidade, que são os regimentos, por exemplo. Esse regimento, né, que é o regimento do Conselho para Assuntos Econômicos, que é do CAEP. Né? Esse regimento ele dá as diretrizes para que o padre possa administrar a comunidade, né? Assim como esse documento do senhor bispo está baseado neste documento da CNBB, né? Que é Manual de Procedimentos Administrativos. Então, a diocese, a paróquia, ela se baseia nas normas da igreja. O padre não pode administrar a bel prazer, ele não pode administrar como ele quer, como também nós temos o documento vermelhinho da diocese, que são as normas sacramentais. Então, nós dependemos disso tudo para agir em nome de Deus. Né? E é essa autoridade divina, né, dada aos homens, que Deus concede este poder aos homens para que exerçam em seu nome. Muito bem. Muitas pessoas têm dúvida, porque disse lá no Salmo 109, 110, tu és sacerdote para sempre. O sacerdócio ele é indelével, como é indelével o batismo, o sacramento do crisma, também o sacramento da ordem. Mas nem todo ordenado ele exerce o uso de ordem, ou seja, após eu ter recebido do senhor bispo diocesano a imposição das mãos, a oração consecratória, eu ter me tornado presbítero no 2º grau da ordem, eu precisei receber do bispo diocesano um uso de ordem, ou seja, me dando
autoridade, em nome da Igreja, na Diocese de Presidente Prudente, a faculdade delegada por ele de exercer todos os sacramentos, todos os 7 sacramentos. E depois, no dia da minha posse, como pároco, né, aqui como administrador na Perpétuo Socorro, em 2011, depois 2014 na Desatadora dos Nós, 2017 lá em Anhumas e 2019 aqui em Teodoro Sampaio. Então, no ato da minha posse canônica, como pároco, então eu passo a ter atribuições legais, mas também eu passo a ter deveres legais. Né? Como nos ensina o catecismo, o padre é a pessoa jurídica da paróquia. O pároco é a paróquia. Né? Não tem como separar o pároco da paróquia. O conselho, ele é um conselho administrativo, econômico, também pastoral. Né? Existe a diferença. O CPP ele não tem essa função de gerir a igreja. Então ele passa a ser um conselho econômico, gerido pelo estatuto, porém consultivo. O padre não vai colocar em votação, né? O conselho não vai votar se o padre deve ou não fazer aquilo. O conselho vai ser ouvido. A última palavra será do padre. Claro, né, que o padre não pode tomar uma decisão acima de 2 salários mínimos se ele não consultar o conselho. O conselho delegou, registrou-se em ata que o conselho aprovou, né? E o padre concordou, ou o conselho não concordou, mas o padre tomou a decisão. Então, no futuro, né, o conselho concordando ou não, sempre vai ser sobre o padre que vai recair, sobre o pároco que vai recair as responsabilidades. E quanto ao administrador paroquial, o Código de Direito Canônico diz que também recai sobre ele todos os mesmos deveres e direitos. Mas voltando ao nosso tema novamente, para poder explicar o poder temporal, né? A segunda parte de Só Deus Perdoa o Pecado, no número 1442 do Catecismo. Cristo quis que a igreja fosse toda ela, na sua oração, na sua vida e na sua atividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação. Então, dentro da comunidade paroquial, não há espaço para julgamentos ou pré-julgamentos. Não há espaço para julgamentos ou pré-julgamentos. O que seria isso? Né? O que é um julgamento ou pré-julgamento? Por exemplo, você peca, eu sei que você peca. Eu peco, eu fico nervoso, eu perco a paciência às vezes, eu fico cansado, né? Também, ouvindo uma coisa ou outra. E às vezes isso vai tirando a gente do sério, chega um momento que aquela última gota explode todo aquele copo de água e transborda. Então nós pecamos. Mas pecar, nós já sabemos que pecamos. O problema é quando eu começo a esquecer o meu pecado e pautar-me no pecado do outro. Por exemplo, eu esqueço que, como São João nos fala, que todos nós pecamos e pecamos diariamente, de olhar para a minha falta e bater no meu peito, é minha culpa, minha tão grande culpa, como nós devemos fazer no ato penitencial, quando se canta ou confessa a Deus, ou quando o padre confessa, junto com a comunidade, né, bater no peito, minha culpa, minha tão grande culpa, nós começamos a olhar é culpa dele, tão grande culpa dele. E nós esquecemos de olhar para o perdão e a divina misericórdia que Lucas nos traz no seu capítulo 15 do seu evangelho. Né? O filho estava longe, olhou, o pai viu, teve compaixão, perdoou o filho ainda longe, acolheu, deu um banquete, deu o anel, deu as sandálias, deu a melhor túnica, deu dignidade. Então, o cristão que aponta o erro do outro ainda não foi capaz de entender o que é ser cristão. Ou, desculpa, não entendeu o que ainda é ser Igreja Católica Apostólica Romana. Porque se você não peca, eu preciso mandar construir um altar
imediatamente para você aqui na matriz e mandar colocar você numa redoma de vidro e você não vai mais se alimentar, não vai beber água, não vai mais precisar de nada, porque sua santidade é muito superior a mim, que sou fraco e pecador. Depois, ele nos adquiriu pelo preço do seu sangue. A igreja foi adquirida pelo preço do sangue de Cristo. Entretanto, confiou o exercício do poder da absolvição ao ministério apostólico. Né? O que é o ministério apostólico? A Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Aquele que é perdoar do pecado será perdoado, aquele que não o perdoar, o pecado será retido. Nossa, padre, o que é isso? Né? Então, o que é isso? Se o padre, olhando a tua confissão, perceber que não tem matéria sacramental, não vai lhe dar perdão. Vai fazer uma oração, mandar você embora e pronto. Porque você vai chegar aqui, por exemplo, né? Deixa eu pegar minha listinha aqui, porque eu tenho alguns exemplos. Pronto. Você vai chegar aqui, por exemplo. Padre, minha sogra é uma pessoa insuportável. Meu marido não para em casa. Meus filhos têm problemas. Eu devolvo o dízimo. Eu participo da missa todo domingo. Eu fui batizado, batizada, crismado, crismada e nunca deixei de dar nada a ninguém quando pede. Tá. Eu vou simplesmente pedir a você que vá embora, agradecer por o que tem feito pela comunidade, o que é coisa boa, devolver o dízimo, dar alimento, né, pedir por todos que necessitam, são coisas boas. Depois, outras coisas que foram confessadas. A sogra, o marido, os filhos, não é pecado teu, é pecado deles. Né? Então, o que é pecado? Primeiro ponto. Eu vou dizer a você que o pecado ele precisa ser pessoal, como a igreja me ensina. É meu, é minha culpa, minha culpa. Então, como é que eu vou chegar e dizer, padre, eu pequei? Eu pequei. Então, faça antes, como eu faço antes de gravar, eu faço minha listinha, eu preparo minha catequese, eu coloco no PowerPoint, eu organizo uma cena, eu coloco todo esse material. Né? Eu não estou me vendo no Facebook, só vocês vão me ver depois. Né? Eu não estou me vendo na gravação, só estou olhando por uma câmera virada para mim. E aqui fica o mais importante, é chegar. Eu não conheço os 10 mandamentos, olha, está na hora de aprender. Né? Algumas bíblias da edição de Ave Maria traz atrás os mandamentos da igreja, está na hora de aprender. Né? Depois que aprender, começar a viver. Depois de começar a viver, começar a confessar a partir deles. Padre, eu pequei contra o primeiro mandamento, já sei que você pecou. Então não precisa explicar. Ah, padre, mas eu preciso contar a história para que o senhor entenda por que eu pequei. De novo, eu vou repetir. O padre, nenhum deles, está interessado na história do teu pecado. Deus já viu você pecando. Nós estamos interessados que você quer se reconciliar com Deus, Deus quer lhe dar misericórdia, então diz, padre, eu pequei contra o quarto mandamento. Eu já vou entender que você pecou contra seu pai e sua mãe. Você entendeu? Padre, eu pequei contra o quinto mandamento. Eu já vou entender que você já roubou. Né? Padre, eu pequei contra o sexto mandamento. Eu vou entender que você fez sexo antes do casamento, ou adulterou, né? Ou cobiçou a mulher do próximo. E aí tudo isso você vai trazer para mim, faz uma listinha, é bonito isso. Né? Algumas pessoas trazem ali escrito, papelzinho dobrado, outras pessoas usam o bloco de nota do aparelho celular. Né? Abre, passa, padre, eu posso ler? Eu falo, por favor. Né? É mais objetivo, é mais prático. Né? É dizer meu pecado. Né? Então, quando Jesus diz a Pedro que ele perdoa aos que perdoarem e os que não perdoarem, os pecados serão retidos, também ele está dizendo, além da matéria do pecado que deve existir no pessoal,
né? Ele está dizendo que pecados que gravam uma dor na alma, por exemplo, quebrou uma aliança do matrimônio. Você, lá no dia do seu casamento, tomou essa aliança e colocou no dedo do seu cônjuge, e o padre foi dizendo assim: Fulana recebe esta aliança, ou Fulano recebe essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Então, quando você quebra essa aliança, você está quebrando ela com a esposa ou esposo e também com Deus. Né? Então fica aqui esse pedido muito sério de não quebrar a aliança. E quando esse pecado acontece, eu posso lhe dar uma penitência. Primeiro vai, conte a pessoa, depois volta aqui. Aí você vai dizer para mim assim, mas se eu contar eu vou estragar meu casamento, eu posso perder meu casamento. Eu vou responder para você assim, o problema é seu. Pensasse antes. Quer receber o perdão? Essa é a condição. Ou, de uma forma, você cometeu um homicídio, seja ele doloso ou culposo, e outra pessoa levou a culpa, ou você não confessou, e você vem pedir perdão por aquele homicídio. Eu vou dizer assim: você já pagou por ele perante a lei? Não. Você já confessou? Não. Então eu não posso te absolver. Né? Uma pessoa que está realmente arrependida, ela vai querer pagar sua dívida com a sociedade para depois pagar sua dívida com Deus. Mas não adianta querer começar de cima para baixo, tem que começar de baixo para cima. É aquilo que eu sempre digo, né? Horizontalidade e verticalidade. É Deus comigo e eu com o próximo. Senão não funciona. Né? Como é que Deus vai lhe dar o perdão de uma coisa que você não se arrependeu? Não existe perdão de pecado que não foi perdoado. Ou seja, não existe perdão de pecado que não teve arrependimento. Por isso, lá nós encontramos esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. É este que está encarregado do ministério da reconciliação. Depois nós vamos encontrar também em capítulo 2 do Coríntios, melhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. É o próprio Deus que, através dele, do ministro, do sacerdote, exorta e suplica: deixai-vos reconciliar com Deus. Para o vídeo, lê, é um versículo só. A reconciliação com a igreja, 1443. Durante a vida pública, Jesus não somente perdoou os pecados, como também manifestou o efeito desse perdão. Ele reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, no qual o pecado os tinha afastado ou mesmo excluído. Né? Então, além de perdoar, ele inclui. Então, nós precisamos dar primeiro a atenção do perdão, depois da inclusão, sem julgamentos. A pessoa, a partir do momento que ela teve o seu pecado perdoado, ela precisa ter uma metanoia, uma conversão. Não adianta ficar indo lá pecando, 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 errando, 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 pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão, repetindo a mesma coisa. Me desculpa, isso daí virou rotina. Ah, eu vou pecar porque eu roubei o vidrinho de óleo do padre. Ah, depois eu vou lá e confesso para o outro padre que eu roubei o vidrinho de óleo dele. Não vai mudar se continuar roubando depois o meu diretor litúrgico, depois a minha Bíblia, depois o mouse do meu computador. Se você não tiver um arrependimento sincero, me desculpa, não vai ter perdão. Né? Você vai voltar e vai repetir as mesmas coisas. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz isso. Isso daí se chama conformismo. E eu digo, é pecado de travesseiro. Né? Você acostumou tanto com ele que tira o pecado, põe debaixo do travesseiro, dorme com a consciência tranquila, depois volta. Então, o perdão de Deus e o regresso ao seio do povo de Deus é necessário. Tá? Perdão só tem aquele que tem o coração contrito e arrependido. Lembra do Pai Nosso. Só recebe perdão quem perdoa. Se você não tem capaz de perdoar, você não é capaz de receber o perdão. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso receber aquilo que eu não dou. Depois, 1444. Ao tornar os apóstolos participantes do seu poder,
de perdoar os pecados, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas isso se chama in persona Christi, né? Ex opere operato, sed ex opere operandis. Você recebe o perdão de Deus, e o perdão de Deus, a partir daí, começa a agir em você. Você começa a ter em você a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo tenderá a fazer você uma pessoa melhor se você deixar-se reconciliar com Deus, como nos fala São Paulo na segunda carta à comunidade de Coríntios. Depois, a partir daí também reconciliar os pecadores com a igreja. Logo, falo igreja e maiúsculo, tá? Você com a comunidade eclesial, você com a comunidade povo de Deus. Depois, né, lembrando aquilo que lá atrás nós já havíamos falado, quando Cristo, na palavra solene, disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus e tudo, o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra ficará desligado nos céus. Então a igreja tem autoridade de ligar e desligar, né? E eu poderia traduzir de uma seguinte forma, bem fácil de compreender. O Papa, ele tem o poder do disjuntor, né? Você joga o disjuntor para cima, ligou, joga o disjuntor para baixo, desligou. Isso tem o presbítero, isso tem o bispo, isso tem os ministros ordenados que agem em persona Christi. Então nós temos o poder do disjuntor. O pecado existe, tem matéria, você desliga do pecado e liga a Deus. Não existe matéria, você nem mexe no disjuntor, dá uma benção, manda embora, fazer um exame de consciência. Aqui na paróquia nós estamos preparando para o retorno pós-pandemia um material, né, que vai ser entregue ao penitente. Ele vai agendar previamente, ele vai dizer se é confissão ou se é direção espiritual. Esse papelzinho será entregue com aquilo que manda, né, o sacramento da reconciliação, o manual do sacramento da reconciliação, e ele vai marcar com um xizinho para ser objetivo. Pecado não se explica, pecado se confessa, né? Depois, concluindo esse slide, este mesmo encargo de ligar e desligar foi conferido a Pedro, foi também atribuído ao colégio dos apóstolos, unidos à sua cabeça. Então, temos aqui duas leituras, né, de São Mateus. Mateus 18, capítulo 18, versículo 18, e Mateus 28, 16 a 20. Dá uma paradinha no vídeo, vai lá, lê a palavra de Deus, leia todas as palavras de Deus para você ver o fundamento de onde nós tiramos, de fato, este contexto da aula de hoje. Depois, a palavra, né, ou melhor, as palavras ligar e desligar significa aquele que vós excluirdes da vossa comunhão ficará também excluído da comunhão de Deus, né? E aquele que de novo receberdes na comunhão, também Deus o acolherá na sua. Então aqui nós temos dois tipos de excomunhão: a fide sentense, firendi sentense e a late sentense, né? A firendi sentense, quando o bispo ou o papa dá um decreto de excomunhão. E a late sentense, ou lato sentencia, ela é automática, né? Por exemplo, no adultério, né? Rompeu a aliança, o padre, quando quebra a sua promessa de castidade. Então, são comunhões automáticas, né? A comunhão automática é late sententia, né? A ferente sentença tem que ser aplicada. Então, existem excomunhões que não precisam de declarações. Basta que o próprio pecador ele saiba o significado daquilo e ele precisa reconciliar-se com Deus. Por quê? Porque esse pecado era um pecado mortal, um pecado de afastamento total, pleno e consciente de Deus e também da comunidade. Depois, o sacramento do perdão, né? Cristo instituiu o sacramento da penitência,
né? O que é penitência? Eu já falei sobre isso. Na igreja nós não temos penitenciária, mas nós temos penitenciaria, de onde vêm os decretos que nós, enquanto padres, precisamos aplicar. Por isso existe pena imposta. E o padre tem no sacramentário, no rito da absolvição sacramental, no rito da penitência, também a extinção da pena. Né? Se houver alguma pena, o padre também pode extinguir a pena. E o sacramento da unção dos enfermos também já dá esse direito da extinção do pecado e da pena, assim como a indulgência plenária. Antes de mais, para que aqueles que depois do batismo caíram em pecado. Já falei sobre isso em outra aula, porque depois do batismo, porque antes do batismo não conta, né? Antes do batismo não conta. Vamos pegar aqui, por exemplo, o maior criminoso que nós conhecemos. Não preciso dizer nomes aqui para também não constranger a minha pessoa, né? E ele nunca foi batizado. Do nada, ele resolve abandonar a vida do crime e ele resolve ser batizado na Igreja Católica. O batismo é válido. Ele passa a ser membro do corpo de Cristo. Ele vai precisar confessar os pecados dele? Não, porque o batismo apaga todos os pecados. Né? O batismo ele apaga. Desde que ele responda as 3 perguntas, renuncio, 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 creio, 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 ele vai fazer parte do novo corpo de Cristo. Então, seu corpo passa a viver em Cristo a partir do batismo. Então, antes do batismo não somos cristãos, depois do batismo somos cristãos. Antes do batismo não se imputa culpa a nós, claro, se morrer sem batizar, né? Aí a igreja vai dizer cremos na misericórdia. Seguindo, lá na penúltima linha, né, na antepenúltima, os padres da igreja apresentam esse sacramento com a segunda tábua da salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. O primeiro pecado é o batismo. O segundo pecado é a reconciliação, penitência, perdão. Né? Depois, no decorrer dos séculos, a forma concreta segundo a qual a igreja exerceu esse poder recebido do Senhor variou muito. Durante os primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecados particulares e graves. Antes se fazia o rito público, o penitente ficava à porta da igreja, vestia-se de sacos e todo mundo sabia que ele era pecador. Hoje não precisa mais disso. Né? Então, depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio, o adultério, então são pecados que se cometem depois. E por que se coloca idolatria? Ídolos, adoração a ídolo, né? É ídolo. Latreu, adoração. Então, adorar aquilo que não tem vida. Então, nós cristãos católicos fomos chamados muitos e por muitos irmãos separados de idólatras, porque nós veneramos a imagem. Por exemplo, eu olho para o crucifixo que está aqui, eu não vejo Cristo morto. Eu vejo o sinal da minha salvação. Cristo foi crucificado, mas eu sei que ele não está aqui, ele está ressuscitado. Ontem nós celebramos Nossa Senhora de Fátima, dia 13. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4, no dia 14, né, no Dia Mundial de Oração que o Papa convocou para todas as religiões, para todos os povos e fiéis. Então, nós fomos chamados de idólatras porque veneramos e não adoramos. Né? Eu adoro o Cristo vivo eucarístico, né? Eu adoro o Cristo vivo glorificado. A imagem eu tenho como objeto, infelizmente, se aquela cruz cair dali, ela vai quebrar. Né? Você sabe disso. Quantas imagens você já teve em casa que já quebrou? Você substituiu, trocou, né? Quantas? Quantas e quantas vezes nós substituímos? Né? Quantas vezes nós trocamos? É uma foto. Por exemplo, eu poderia pegar uma imagem da minha mãe e mandar imprimir o rosto dela em 3D. Demoraria dias, talvez quase semana, porque a impressora 3D demora muito para imprimir, né? Mas é uma das funções da imagem ou do quadro ou do ícone, é lembrar aquele que já foi, aquele que é querido no meio de nós.
como nós temos a Capela de São Judas, de Santa Clara, as duas capelas de São Francisco, de São Paulo Apóstolo, né? A Capela de Santo Antônio. Nós lembramos, olhamos e vimos, mas se aquela imagem cair, infelizmente eu tenho que comprar outra, né? Para a Capela da Santa Clara, eu troquei a cruz, é uma cruzinha velha, bem antiga, mandei fazer uma cruz de madeira de desmanche, né? Uma cruz com uma imagem do Cristo mais aperfeiçoada, e eu simplesmente troquei, falei, olha, guarda essa daqui, usa na sacristia, porque é uma imagem, simplesmente é um símbolo, significa, né? Ou como poderíamos usar aqui uma fala de Peirce, que é um grande estudioso da semiótica, nós vamos poder pegar aí o signo, lege signo, quale signo, sin signo, para poder saber o que representa, né? A ideia de eu quebrar o copo, ele mesmo quebrado, quando ele está quebrado, o que eu vou dizer? Olha, eu quebrei o copo, né? Joga aquele copo quebrado fora. Eu quebrei o objeto, mas não quebrei a ideia daquilo que existe. Eu posso quebrar a imagem, mas eu não vou quebrar a imagem do Cristo que existe. Eu quebrei a ideia de Cristo? Claro que não. A ideia de Cristo é imortal, né? Ele está na ideia, ele está materializado em mim. A imagem simplesmente o representa. Depois, esta ordem dos penitentes, que apenas dizia respeito aos certos pecados graves, que raramente se era admitido em certas regiões, apenas uma vez na vida, durante o século VII, inspirado pelas tradições. Então, não pecamos, né? Todo mundo é santo, ninguém peca, ninguém tem erro, só hoje nós que pecamos e lá o povo de antigamente. Na vida monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, que não exigia a realização pública e prolongada das obras da penitência. Então o povo ia para a porta da igreja. Imagina hoje, né, em Teodoro, nós chegarmos para celebrarmos a missa e encontrar lá fora 70% da igreja, né, porque os outros 30% não ia ter coragem de se vestir de saco, de cinza, ali fora, vestido, pedindo perdão. Então, isso acabou. Né? O pecado entre eu e Deus, Deus e eu, e aquele a quem eu agravei pelo pecado. Né? Então, o pecado é entre eu e Deus, eu e o próximo. Depois do sacramento, processa-se a partir de então de um modo mais secreto, né? Entre o penitente e o sacerdote. Coisa séria. Pecado revelado pelo sacerdote pode dar perda do uso de ordem. Tá? O pecado é secreto. Só que não adianta você chegar aqui e fazer uma fofoca para o padre e dizer assim, padre, eu tenho que te contar uma coisa, mas tem que ser em comunhão. Nossa, olha aqui, padre, aqui no celular, fulana de tal está saindo com fulano de tal, ou fulano de tal está saindo com fulano de tal. Isso não é confissão, tá? Isso é fofoca. Então você não pode exigir de nenhum padre que o padre guarde sigilo disso, tá? O padre pode chamar a pessoa na tua frente para que você prove, viu? Toma cuidado. Então não adianta entrar no presbitério, no confessionário ou na salinha de atendimento e dizer para o padre que você vai se confessar e fazer fofoca do outro. Isso não é pecado. Não tem matéria. Se você não falou de você, eu posso mandar você levantar-se e sair da sala. E ainda chamar você de fofoqueiro. Pronto, terminamos a nossa apresentação, né? Acabamos a nossa fala de hoje. E a nossa fala de hoje ela é muito importante justamente por isso, porque nós trabalhamos algo que nos mostra a grandeza, né? A grandeza daquilo que nós vivemos, que é o perdão, a misericórdia e o pecado. Sigam o nosso canal no YouTube, né? Divulgue ele, tem o QR Code aqui, basta você apertar na tua câmera, ele vai direcionar você, né? Geralmente a maioria dos celulares faz isso. E você clicando aqui, você vai abrir e entrar no nosso canal, o Reino Senhor, Aparecida de Teodoro. Lá vão estar algumas catequeses e alguns outros vídeos mais antigos. Fiquemos em paz e até a próxima semana, com a graça de Deus.